É nítido que, com o avanço das tecnologias e a disseminação estrutural das inteligências artificiais, nós temos perdido cada vez mais habilidades que eram básicas para o ser humano. Vamos ver aqui agora um vídeo do Dr. Miguel Nicoleles, um neurocientista muito famoso brasileiro, falando sobre como o uso de inteligência artificial e o uso de aparelhos eletrônicos está prejudicando a nossa vida. Vamos lá. O que eu posso dizer para você é o seguinte: tem uma outra crise climática que é uma crise intracerebral, que é pela automação das nossas funções, pela delegação, subcontratação de múltiplas funções cerebrais para os nossos gizmos que nós inventamos, o cérebro está evoluindo, nitidamente. Né? Vários estudos, não é um só. Queda de vocabulário, perda de memória. Eu sempre falo nas minhas palestras, né? Quantos telefones hoje você lembra de cor? Né? As pessoas olham para mim como se eu tivesse caído de outro planeta. Eu lembrava de todos os telefones da minha família inteira. Até hoje, né? 240-3399 era da minha avó Lígia, aqui em Moema, que era o único telefone da rua na época, que qualquer problema acontecesse, você tinha que ligar para esse número para ser salvo, né? Pela família. Hoje ninguém lembra, às vezes, do próprio número. Pessoas que têm mais de um celular não lembram de todos os seus números de celular. Né? Por quê? Porque nós delegamos a nossa memória e o cérebro falou, ok. Ficou preguiçoso. Não, o cérebro... Eu sempre falo isso, eu acho que eu já falei aqui a última vez. O orçamento energético do cérebro é no limite, entendeu? Nós consumimos 20% da energia produzida pelo corpo. Então, qualquer coisa que o cérebro puder economizar ou desviar para outra função que é mais importante, ele vai fazer esse balanço. E isso a gente tem notado nitidamente, né, com o avanço principalmente do acesso a tecnologias, né? Nós temos terceirizado, então, habilidades que deveriam ser habilidades básicas nossas, como, por exemplo, memórias de trabalho, né? Então, pequenas coisas que nós temos que lembrar, pequenas tarefas, pequenos agendamentos, enfim, tudo isso a gente está automatizando para as inteligências artificiais e para os aparelhos eletrônicos e nós estamos perdendo capacidades. Né, perdendo capacidades cognitivas, capacidades então de memória, mas para mim, enquanto psicólogo, que já trabalhei na rede de educação, então, como eu já comentei aqui no canal, já trabalhei no Instituto Federal e também já trabalhei na saúde pública, eu percebo que uma das principais coisas que vai afetar e já vem afetando muitos brasileiros é a perda de vocabulário. As pessoas estão automatizando cada vez mais, então, tarefas como escrever textos, mensagens, escrever pareceres, escrever e-mails, escrever coisas básicas do dia a dia para as inteligências artificiais. E além disso prejudicar a escrita gramatical, então com erros crassos por vezes, né, com dificuldade de formular uma frase, isso tem afetado o vocabulário linguístico, as conversas. Quando você escuta isso, as pessoas mais velhas ainda, eu acho que ainda não, porque talvez elas não assumiram tão facilmente a questão das inteligências artificiais, né? Mas adolescentes e jovens, isso já é nítido, né? Você percebe de longe um adolescente que usa com frequência inteligência artificial para produzir seus trabalhos, para escrever aquilo que é necessário para ele. O vocabulário deles é ruim. Eles perderam palavras, por vezes eles não sabem se expressar, né? Não só jovens, tá? Jovens adultos também, adultos aí já de uma certa idade, a gente já percebe isso, né? Então existe uma dificuldade de expressar em palavras aquilo que você está sentindo. Tu sabe que eu sinto essa dificuldade até mesmo dentro da terapia. Muito se fala hoje da troca, então, dos psicólogos pelas inteligências artificiais, que o pessoal está fazendo a terapia com o ChatGPT, enfim, isso é um assunto que a gente pode conversar em outro momento, mas o que se nota mesmo é que os sujeitos não têm capacidade mais de falar sobre si, falar sobre aquilo que eles sentem. Falar sobre aquilo que eles sentem. Eu já não sei reconhecer o que eu sinto, ou melhor, até reconheço, mas não sei colocar em palavras. Não consigo colocar em palavras. Não consigo descrever mais para outra pessoa o que eu me sinto, nem as minhas mazelas. Né? Eu percebia isso muito quando eu trabalhei na saúde pública, quando eu atendia jovens, assim, adolescentes, na casa ali dos 15, 20 anos, 20 e poucos anos, né? A dificuldade que eles tinham de se comunicar, né? E de comunicar para mim o que eles estavam sentindo. Então, quando a gente fala sobre
hoje sobre maneirar, né? Não estou dizendo nem proibir, nem eliminar, mas maneirar o uso de inteligência artificial, maneirar o uso de celular, a gente está falando sobre isso, sobre perdas significativas em capacidades que seriam, entre aspas, básicas de um sujeito, né? Como falar, como argumentar, né? E se você parar para pensar, isso não vai afetar só lá numa prova, por exemplo, num Enem da vida, na faculdade, isso vai afetar no teu dia a dia, no teu trabalho. Se você não sabe falar, você não consegue mais se comunicar de maneira autônoma, sem necessitar que um chat GPT escreva para ti a sua mensagem, como é que você vai se comunicar dentro do seu trabalho? Como é que você vai se sair numa entrevista de emprego, né? Como é que você vai conseguir, então, se posicionar em situações que você precisa ser, talvez, mais incisivo, né? Argumentar a sua posição, né? Para poder defendê-la. É disso que a gente está falando, né? Para mim, enquanto psicólogo, pensar sobre isso é pensar sobre essas questões, né? Pensar sobre as questões das capacidades que você está perdendo e quanto isso vai afetar a sua vida, né? Porque quando acabarem os tokens do seu ChatGPT, quando acabarem o limite diário de geração de mensagens, né? Como é que você vai viver? Como é que você vai conseguir se comunicar dessa maneira, né? E essa comunicação interpessoal, como é que ela vai acontecer? Se você para de... né, que nem um músculo, se você para de usar certas... Atrofia. E eu vi isso no estudo que eu publiquei com os meus colegas na China agora em dezembro. Foi um choque para mim. Nós avaliamos 19 pacientes com lesão medular há muitos anos, chegando até 25 anos, e o que nós notamos é que é uma atrofia de áreas do cérebro que não são normalmente associadas com controle de movimento. Áreas, por exemplo, do lobo temporal, que você associa com doenças neurodegenerativas. Ou seja, a conclusão do nosso estudo é que essa atrofia parece como se a lesão medular e a falta de movimento crônico acelerasse o processo natural de envelhecimento do cérebro. Aí nós pusemos os pacientes para treinar, metade desses pacientes treinaram com o nosso protocolo, né, de interface cérebro-máquina, que a gente criou aqui no Brasil. A atrofia começou a regredir. Até numa paciente de 20 anos de lesão medular, nós conseguimos fazer uma regressão ou uma desaceleração desse processo de envelhecimento cerebral. E o que acontece? Pela primeira vez nós chegamos à conclusão, junto com um outro grupo independente, eles não sabiam do nosso trabalho, a gente não sabia deles, que você precisa estudar os déficits cognitivos depois de uma lesão medular. Você precisa medir ao longo do tempo para ver o que está acontecendo, porque muito provavelmente, e já tem 2 trabalhos dizendo que existem a longo prazo déficits cognitivos, né? Para mim é um choque. Se você falasse para um neurologista que é aqui em cima no HC, 20 anos atrás, 30... Quer ver uma correlação? Ninguém ia acreditar. Ninguém ia falar isso. A sorte é que nós estávamos trabalhando com um dos maiores hospitais chineses, Chuanhu Hospital, que tinham... A interpretação era sempre física. Isso, é clínica, né? Clínica. Mas nós tínhamos acesso a ressonância de alta resolução, ressonância funcional, ressonância estrutural, toda a sorte de equipamento de imagem cerebral, e nós fizemos imagens sequenciais dos pacientes. Ao longo... É interessante, eu gosto de ouvir o Nicolelli sempre, né? Além de, sinceramente, para mim dá muito orgulho de saber que ele é brasileiro, né? E está conseguindo, então, alçar voos internacionais em pesquisas de ponta, né? Sobre o assunto, né? E olha que eu não sou um grande estudioso sobre neurociências, desculpa. Nem é minha praia, nem curto muito, mas eu gosto de ouvir dele, né? Porque ele fala de uma hard science, né? De uma ciência bem... assim, bem de base, né? O cara está estudando questões muito importantes, assim. Eu acho bem interessante os trabalhos dele, né? Mas sobre a questão do uso de tecnologia, né? Eu particularmente evito ao máximo, assim, o máximo possível, usar inteligência artificial para gerar coisas para mim. Coisas que eu poderia fazer, principalmente texto. Já utilizei mais, com certeza, né? Quando eu me formei ainda não existia, quando eu estava na faculdade ainda não tava, as inteligências artificiais ainda não eram suficientemente boas, recém estava surgindo, né? Os primeiros aplicativos, ChatGPT e tal. Então não cheguei a utilizar mesmo, né? Mas se eu pudesse dar um conselho para quem está hoje estudando, quem está aí na área de trabalho e tal, evite o máximo possível, né? Esse dia eu estava vendo
uma reportagem, era num site, enfim, falando sobre um estudo que saiu, que eram com designers ou qualquer coisa do gênero, assim, pessoal do TI, talvez, quem sabe, que eles fizeram um trabalho, né, então, com um grupo de profissionais que utilizava inteligência artificial, então, para fazer o seu trabalho, né, e outro grupo que não utilizava. Então, eles queriam medir vamos dizer assim, as consequências, né, enfim, quais seriam os resultados, né. O primeiro grupo que não utilizava as IAs, né, ele manteve, então, enfim, um processo de produção, né, número X, mais estável, né? Então, todo o decorrer do tempo do trabalho, ele manteve aquela produção estável, né? Enquanto os que utilizavam a IA, eles tiveram um pequeno avanço na produção, né? No início, quando eles começaram a utilizar as inteligências artificiais, mas com o decorrer do tempo, o seu nível de produção e a qualidade, isso é importante, a qualidade da produção deles decaiu muito, assim, ficou muito abaixo do outro grupo, né? Então, mesmo aquele pequeno avanço no início, né, do estudo, nos primeiros momentos, não compensou a longo prazo a queda que eles tiveram na qualidade e no nível de produção, né? Então, a gente está dizendo que pessoas que utilizam hoje a IA, mesmo que parecendo, né, estarem tirando uma vantagem, digamos assim, conseguindo ter melhores resultados, a longo prazo, isso causa, assim, entre muitas e muitas aspas, um déficit cognitivo referente àquela situação. Então, desculpa, eu tô com um pouco de rinite. Pessoas que utilizam muito IA, principalmente generativa de texto, mostram a longo prazo, isso é nítido, você consegue enxergar quem é uma pessoa que utiliza muito texto, muita geração de texto por IA, mostra a longo prazo, então, que eles acabam ficando com déficits, né, na qualidade da sua produção textual e na qualidade de fala, gente. Isso que é importante, as pessoas acham que é só o escrever, mas não é vocabulário, é poder conversar. Você vê nitidamente quem utiliza muito a IA, né, quando eu recebo uma mensagem, assim, um spam, qualquer coisa assim, que é um texto de IA, você nitidamente percebe na hora que é um texto produzido por IA, né? E você percebe também nas pessoas que utilizam muita IA. Você começa a perceber se você começar a notar, né? Talvez, até por conta da minha formação, enquanto psicólogo, eu tenho um olhar um pouco mais atiçado para essas coisas, mas eu imagino que se você parar hoje e começar a observar as pessoas ao seu redor, ao seu cotidiano, você vai perceber pessoas que utilizam muita IA generativa de texto, principalmente, apresentam dificuldades significativas de fala. Nós ainda vamos nos arrepender muito de utilizar, isso pode ter certeza. No futuro próximo, nós vamos nos arrepender muito de utilizar inteligência artificial. Ao longo do tratamento e no grupo controle. O grupo controle continua envelhecendo rapidamente. O grupo que usou o nosso protocolo foi reduzindo a IA e revertendo. Nós conseguimos reverter, inclusive no lobo temporal. Agora, a predição é que se nós tivéssemos medido testes de memória aos nossos pacientes, nós poderíamos ver uma melhora no desempenho nesses testes dos pacientes que foram tratados. Exatamente como funcionam os músculos. De certa maneira, é uma analogia, né? Então, se você não treinar o músculo, ele atrofia. Se você treinar, ele ganha massa magra. Isso, mas faz sentido do ponto de vista que nós carregamos na cabeça um cérebro pré-histórico, que foi selecionado quando a gente caminhava 20, 30 quilômetros por dia, ou corria para escapar do predador, ou tinha que caçar. Então, o movimento, né, a conclusão do trabalho, que nem sei como vai ser aceito isso, finalmente eu pude escrever num lugar, oficialmente, a minha tese de anos, que você não pode separar o cérebro do corpo. O cérebro é o corpo e vice-versa. Eu chamo a pele do terno do cérebro. O sistema gastrointestinal tem um sistema nervoso nas paredes do sistema gastrointestinal que se comunica pelo cérebro não só por nervos, mas pela corrente sanguínea, né? E nós identificamos, nesse trabalho, uma série de fatores humorais que o músculo produz quando a gente anda, ou quando a gente tem atividade física continuada, que interferem com os fatores de crescimento do cérebro. Então, no próximo estudo agora, nós vamos dosar várias moléculas que nós descobrimos que chamam mioquinas,
que quando você faz exercício, você anda, faz halterofilismo, qualquer coisa dessas, não é nada louco, nada de ficar correndo maratona todo dia, mas andar. Mas aquela ideia antiga, pensando em corpo sano, isso é verdadeira. É verdadeira, exato. Mas quando você ativa os seus músculos continuamente, o músculo funciona como uma glândula. Ele libera na corrente sanguínea esses fatores que incentivam, alguns deles são fatores de crescimento, mas eles incentivam o cérebro a produzir fatores de crescimento que geram expansão de dendritos, de axônios, no hipocampo geram novos neurônios. Então, é um loop fechado. Entendi. É um loop fechado do corpo inteiro com o cérebro. É bem interessante, né? Eu gosto, como eu disse, de ouvir o Miguel Nicoleles, porque ele fala de uma ciência bem dura, digamos assim, né? Ele está falando de algo muito novo sempre, né? São sempre novos conhecimentos e novas descobertas que eles estão trazendo da neurociência, né? E que nos explicam muita coisa, né? Então, se você hoje faz muito uso de inteligência artificial, se eu pudesse te dar um conselho, quem sou eu para te dar conselho, mas se eu pudesse te dar um conselho, manere, né? Ou reveja, pelo menos a quantidade, o nível de uso, né? Tente evitar, se possível. Bom, enfim, se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal, deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, né? Se você acha que eu tô certo, acha que eu tô errado, ou se eu tô falando muita bobagem, enfim. E se eventualmente você estiver precisando iniciar um processo terapêutico, um processo de análise, eu deixei aqui no link da descrição, aqui na descrição do vídeo, aliás, o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouco mais sobre o meu trabalho, né, e as maneiras de entrar em contato comigo, tá bom? No mais, eu agradeço pela sua audiência, valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.